eu inaugurei na Corregedoria a investigação patrimonial. Até aqui nós não tínhamos feito ainda essa investigação de patrimônio dos magistrados. Nós sempre procurávamos ver documentos que pudessem constatar as denúncias que chegavam à Corregedoria. E verificando em outros países como é que se faz o controle da atividade daqueles que recebem pelos cofres públicos e prestam serviço aos cofres públicos, que era necessário fazer essa investigação, que nós chamamos de sindicância patrimonial. E dei seguimento a tudo aquilo que era feito pelos anteriores corregedores. Desta forma, nós fizemos 21 inspeções nos 23 estados e pegamos muitas questões ligadas à gestão. E as questões ligadas à disciplina, elas estão retratadas nas 50 sindicâncias abertas, e das sindicâncias abertas eu só consegui finalizar 38. Foram recebidas, nesse período, 1.441 reclamações. E dessas reclamações, nós tivemos a abertura de 11 processos administrativos, tivemos 40 processos administrativos disciplinares propostos, ou seja, 11 abertos, mais 40 propostos. Por que isso? Porque existem muitos processos que estão com pedido de vista dos senhores conselheiros. Cerca de 1.500 reclamações foram arquivadas e recebidas 1.441. Este número não bate exatamente porque algumas reclamações tinham chegado antes do início do meu mandato. Eu posso dizer aos senhores que uma das coisas que mais me agradou foi exatamente os mutirões que nós fizemos no Brasil inteiro no sistema financeiro de habitação. Nós conseguimos, com esses mutirões, tirar de dentro da justiça centenas de processos que já estavam tramitando há mais de 20 anos. E conseguimos, com essa atividade, arrecadar 540 milhões. Nós temos alguns programas muito importantes. Um deles que eu acho que é muito interessante, embora haja uma certa crítica de que não se trata de programa de corregedoria, mas nós conseguimos tirar mais de 20 aviões sucatas dos pátios dos aeroportos. Nós já ingressamos para resolver um outro problema. Não foi possível terminar, mas nós já fizemos 2 reuniões. A Corregedoria assinou um convênio com as concessionárias das estradas de ferro, uma das prioridades nacionais, como noticiado nos jornais. E hoje nós estamos também verificando a possibilidade de retirar das estações e dos terminais ferroviários 16.000 vagões e 4.000 locomotivas que foram oriundas das estradas de ferro que foram privatizadas. Essa sindicância é importante porque, desde o primeiro momento, é preciso que o investigado esteja presente para fazer a sua defesa e o acompanhamento de todos os passos, evitando-se, assim, que diga que há inconstitucionalidade. Nós abrimos a sindicância patrimonial através de uma portaria. Imediatamente nós chamamos o sindicato para que ele apresente as suas defesas, porque nós, na sindicância, dizemos: estamos fazendo a sindicância porque o patrimônio está em desacordo com os ganhos que foram declarados no imposto de renda. Então, é uma questão contábil. Quem recebeu X não pode ter um patrimônio que seja de X mais Y. Pode até em atividades, extra-atividade funcional, mas tem de provar
como, por exemplo, uma doação, tirar na esportiva, receber uma herança, casar com alguém que tenha recurso e transfira esses recursos, mas isso tudo tem de ser explicado na declaração do imposto de renda. Examinar a declaração de rendas, examinar a declaração de bens, isso não é quebra de sigilo fiscal, como tentaram dizer que era. Ainda temos a questão dos precatórios, que realmente foi uma coisa maravilhosa, foi salutar. Isto não estava previsto ainda como atividade da Corregedoria, mas quando nós chegamos para fazer a inspeção no estado de Tocantins, em que encontramos o absurdo que estava havendo em relação aos precatórios, me inspirou para fazer o seguinte: vamos começar a olhar nos tribunais como está o setor de precatórios. Desta forma, nós conseguimos reorganizar 10 tribunais. 10 tribunais foram inteiramente organizados no setor de precatório. Eles hoje estão com a ordem cronológica dos precatórios no site do tribunal e, na medida que vai para o site, os interessados passam a tomar conta da lista de tal forma que fica difícil fazer a preterição da listagem. E, ainda mais, chegamos em São Paulo e estava uma situação de terror, porque São Paulo estava há 2 anos sem pagar precatórios. Inclusive, por força de um atraso de mais de 10 anos no pagamento de um precatório, o Brasil está como réu no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, onde houve esta reclamação de que o Brasil é um país que não cumpre as suas obrigações e que o poder judiciário não funciona. Nós fomos chamados para fazer o diagnóstico que havia no setor de precatório de São Paulo, foi feito o diagnóstico, seguiram exatamente aquilo que foi proposto pela Corregedoria, que foi um choque de gestão. E pouco mais de um mês deste choque de gestão já começaram a acontecer os primeiros pagamentos. E do mês de abril até aqui, São Paulo já conseguiu pagar 796 milhões de precatórios, dos precatórios que são devidos. São 50 bilhões os valores dos precatórios em São Paulo. Um estado que foi saneado também no setor de precatório, e hoje nós apresentamos como modelo, é o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, os senhores estão lembrados, foi um estado que sofreu muito em razão da má gestão e também da corrupção, a ponto do meu antecessor ter afastado 10 magistrados, entre desembargadores e juízes de primeiro grau. Estes desembargadores e juízes voltaram com uma liminar e ainda este ano esta liminar caiu e eles foram novamente afastados. Mas quando nós chegamos em Mato Grosso, o moral do tribunal estava a zero, porque todos estavam extremamente ressentidos com o que tinha acontecido, nomes nos jornais e etc. Graças à forte decisão dos novos dirigentes do tribunal, o presidente do tribunal, o corregedor, o vice-presidente, foi possível, ao final de um pouco mais de um ano, quase 2 anos, nós termos um tribunal que conseguiu se reorganizar e nós conseguimos verificar, ao final, que eles cumpriram todo o cronograma de pagamento. É o único tribunal que conseguiu zerar o programa de precatório. Neste programa, eu quero destacar
o que nos deu maior satisfação, porque estava em tramitação há mais de 8 anos o processo da deputada Ceci Cunha, do estado de Alagoas, que foi assassinada no dia em que tomou posse como deputada federal. A partir da convenção, quando ela foi proclamada vencedora no certame, ela estava na porta da casa dela com os familiares e ela foi assassinada. Todos foram assassinados. E o filho dela, que era um adolescente, ele se transformou em um advogado e foi à Corte Internacional de Direitos Humanos pedir providências, e foi graças à intervenção da Corte, junto à Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República, que foi possível, desta forma, nós chegarmos a um final feliz, acompanhando para e passo o processo. Em menos de um ano, nós conseguimos colocar o processo e foi julgado, foi feito o júri. Senhores, este é o balanço que eu faço desta atividade de 2 anos. Muitas coisas devem ser feitas ainda. Não foi possível fazer tudo. Ninguém pode fazer tudo. Alguns erros. E quem não erra? Quem não trabalha. Se a gente trabalha, a gente erra. Não acho que tive excessos. Não. Os excessos de linguagem, os excessos, muitas vezes, de ênfase dada ao setor, eu acho que foi importante. Foi importante porque chamou a atenção da população para uma coisa de importância fundamental. Qual é? A abertura do Poder Judiciário, que tanto quer a Constituição. No momento que a Constituição fala em transparência, em eficiência, em eficácia, em fiscalização de políticas públicas, em punição a ser dada às políticas não realizadas e prometidas constitucionalmente, deixando a cargo do Judiciário esta fiscalização e o preenchimento desta omissão, naturalmente que a Constituição disse o seguinte: o Poder Judiciário ele tem de se abrir para prestar satisfação aos seus jurisdicionados. E foi dentro desta visão que eu trouxe a lume as coisas que se passavam dentro da Corregedoria, passando para os senhores tudo aquilo que eu podia passar, todas as informações que os senhores podiam obter. Muitas coisas eu não podia fazer, enquanto está em sigilo, porque está ainda sendo investigado, eu não posso abrir essa investigação para a imprensa. Mas, a partir da abertura, os senhores tiveram toda a informação possível. E eu termino dizendo que a imprensa foi uma grande aliada no momento em que eu tive a incompreensão. De forma que eu só posso dizer aos senhores: muito obrigada pela parceria, pela compreensão da instituição. Não é a incompreensão, não é a compreensão à Corregedora, mas à instituição Conselho Nacional de Justiça, que saiu de um processo bastante elevado pela modernidade que foi imprimida graças à imprensa. Muito obrigada a todos.